Hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó, Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco é um dos mais importantes escritores do romantismo português. Um dos mais importantes e um dos mais tradicionais. Justamente aquele romantismo mais exagerado, mais passional, mais cheio de dramas e de tragédias. Aliás, o próprio Camilo Castelo Branco muitas vezes se inspirou na sua própria biografia, na sua própria trajetória de vida para escrever os seus romances. Como todo bom romântico, ele também viveu muitas aventuras amorosas. Esse livro tem uma curiosidade, que na verdade é até uma prática comum entre os escritores românticos e especialmente o Camilo Castelo Branco. No início, antes de começar a história propriamente dito, tem um preâmbulo, uma espécie de introdução para a novela propriamente dito, onde o autor, se dizendo editor da obra, explica para os leitores, colocando-se ali como personagem num diálogo com um amigo, como que ele teria recebido os manuscritos do protagonista dessa história, já que vai ser uma história autobiográfica. Então ele diz que um amigo comum deles, ele começa perguntando: você conheceu o Silvestre da Silva e tal? E o amigo diz: sim, conheci. Pois é, ele morreu há 6 meses e me deixou alguns manuscritos que eu pretendo transformar numa novela, que eu pretendo publicar como uma novela romântica. Então o livro que nós vamos ler seria a autobiografia deste personagem, que é o protagonista da história, Silvestre da Silva. Também nesse preâmbulo, o autor, editor, nos diz que essa novela está dividida em 3 partes, que é exatamente o título do livro: Coração, Cabeça e Estômago. E nos dá também o período da vida do protagonista Silvestre da Silva, que estaria contemplado em cada uma dessas partes. Então a primeira parte, Coração, seriam os fatos ocorridos entre 1844 e 1854. A segunda parte, que tem por título Cabeça, mostra os fatos que ocorreram com o Silvestre da Silva entre 1855 e 1860. E a terceira parte, Estômago, fatos ocorridos no final da vida desse protagonista entre 1860 e 1861. O autor-editor nos diz também, a nós leitores, que o Silvestre da Silva morreu muito endividado e que ele pretende, com a publicação dessa novela, saldar essa dívida. Ele calcula que lá pela 10ª edição do livro, da novela, ele conseguirá saldar a dívida com os credores. Nos diz ainda que ele precisou fazer algumas intervenções no livro, alguns ajustes para dar ao livro, aos manuscritos que ele recebeu, o formato de uma novela. E aí começa então a novela propriamente dito, narrada em primeira pessoa por esse Silvestre da Silva. Mas a todo momento o editor, que seria o autor, o Camilo Castelo Branco, faz intervenções na narrativa para fazer algumas explicações, para acrescentar algumas coisas ali. É isso que nós vamos ver agora. Como o livro está dividido em 3 partes, nós vamos, em cada uma das aulas seguintes, analisar uma dessas partes: o coração, a cabeça e o estômago.